Boa noite, estudantes, sejam muito bem-vindos, tá? Na nossa aula aí. Lembrando aí que nós estamos então com a unidade de Introdução à Engenharia e hoje no tema a gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento profissional, né? E a gente vai falar também de algumas habilidades básicas para o engenheiro, né? Para você desenvolver uma carreira de sucesso, né? Quais são essas habilidades aí? Que essas habilidades você vai adquirindo ao longo do curso de engenharia, né? Bom, então aqui, ó. O assunto a ser tratado então é desenvolvimento profissional como tema principal e algumas habilidades básicas aí. Os objetivos específicos então da nossa unidade de hoje, tá, é conhecer a importância de uma rede de contato profissional, identificando as oportunidades de estabelecimento e expansão dessa rede. Para que serve a rede de contato para mim? Qual que é a vantagem de eu estabelecer uma rede de contato? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a gente vai falar também como reconhecer algumas habilidades que são requeridas para o estudante e para o profissional de engenharia, né? Será que como estudante eu consigo adquirir algumas habilidades que vão me ajudar no desenvolvimento da minha profissão de engenharia, de engenheiro, na profissão de engenharia? Então a gente vai falar um pouquinho dessas habilidades aí. Quando a gente fala então de desenvolvimento profissional, pessoal, a gente está falando aí de plano de carreira. Você já parou para pensar qual vai ser o seu plano de carreira, né? Onde você quer chegar, como você quer chegar, né? Então a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, né, é começar a desenvolver um plano de carreira. O que ajuda você a desenvolver o seu plano de carreira e esse desenvolvimento profissional na profissão, né? Os estágios que você vai fazer mais para frente, eles vão te ajudar a desenvolver esse plano de carreira e a ter um desenvolvimento profissional, né? Então, no estágio que você aprende realmente o que o engenheiro faz na prática, no estágio que você consegue pegar, né, aquele conhecimento que você aprende na aula e aplicar ele, né, de forma mais objetiva no campo de trabalho, né? Outra questão é, quando vocês se formarem, vocês também têm a opção de vocês fazerem pós-graduações. Vamos ver um pouquinho como é que funciona o sistema de pós-graduação, tá? E saber um pouquinho mais a respeito. E aqui a construção, né, da que nós chamamos da rede de contatos profissionais, que ela também vai te ajudar, tá, a ter um bom plano de carreira, a ter um bom desenvolvimento profissional. Então esse infográfico aqui ele é muito interessante, né, que ele mostra aí algumas etapas de como você alcançar um bom desenvolvimento profissional. Então, quando a gente fala então de plano de carreira, nós temos a questão que nós temos duas visões. Nós temos o que nós chamamos de visão pessoal e visão profissional da onde que a gente quer chegar, né? Então, vamos pensar em algumas questões, ó. Pense em algumas perguntas e tentem respondê-las, né? Façam essas perguntas para vocês mesmos. Como você se imagina daqui a 6, 7 anos, né? Então, depois que você se formar ali, como é que você se imagina? Você se imagina estando empregado? Você se imagina não estando empregado? Você se imagina estando empregado com o quê? Onde você pretende, então, trabalhar como engenheiro, né? Você pensa em empreender, ou seja, você pensa em abrir uma empresa? Se você vai abrir uma empresa, você pensa em abrir sozinho ou fazendo uma sociedade com, por exemplo, um colega, né, que estudou junto com você? Qual vai ser o tipo de empresa que você vai abrir, né? Ou você pensa, então, em estudar para concurso público, né? Você também poderia pensar na questão da área acadêmica, por exemplo. Eu trabalho em área acadêmica, eu sou docente, eu sou professor. Então a minha área de estudo é a área acadêmica. Lembrando que quando a gente fala de área acadêmica, não necessariamente ele vai ser um professor, né? Ele pode ser também um pesquisador e trabalhar também em área acadêmica, tá? Você gostaria de trabalhar em campo ou trabalhar, por exemplo, em um escritório, né? Você quer trabalhar no campo? Como engenheiro civil, você pode trabalhar em obras, você pode ir para executar essas obras, ou você prefere trabalhar em escritório, né? Fazendo projetos, por exemplo, fazendo a questão de planejamento, gerenciamento dos recursos. Então são formas que você tem de trabalhar aí, né? É interessante vocês pensarem sobre isso, que conforme vocês vão fazendo, né, as disciplinas, as unidades de estudo que vocês vão ter ao longo do curso, vocês já podem ir se preparando para uma determinada área, né? Você já pode se preparando, por exemplo, para um concurso público. E o que você faz? Você pega algumas questões de concurso público e vai naquele professor, naquele profissional que está ali, para tentar tirar essas dúvidas, né? E ele vai ajudar você a solucionar essas questões. Então, se você tem esse objetivo, por exemplo, você pode se preparar, né, desde já e começar a ter esse desenvolvimento profissional na graduação. Da mesma forma, a área acadêmica, né? Gente, quem quer fazer, por exemplo, projeto de pesquisa, projeto de extensão, ajuda muito, contribui muito na área acadêmica você fazer esses projetos, né? Então é bem interessante você estar pensando nisso daí, né? Então tem que pensar nessas questões aí.
Então, ó, a gente então aqui um esquema, né? Ou seja, um processo de planejamento de carreira, onde vocês podem utilizar esse processo para desenvolver essa sua carreira, né? Daí vai depender da visão pessoal e da visão profissional. Então, visão profissional, você desenvolve uma estratégia, né? Qual vai ser a estratégia que você quer fazer, que você vai seguir para você atingir um bom desempenho profissional? Então você tem uma estratégia, por exemplo, a estratégia de vocês nesse primeiro momento seja o quê? Estudar, adquirir o conhecimento. Depois você vai estabelecer metas, né? Quais são as suas metas, né? Como, de maneira geral, as faculdades de engenharias no país, elas são genéricas, né? Você aprende o básico de todas as disciplinas específicas e depois você pode se especializar com uma pós-graduação. Então você tem que estabelecer metas para onde você quer chegar com aquilo que você quer trabalhar. Estabelecendo essas metas, você vai ter que ver, dentro daquilo que você está se propondo a fazer como atividade profissional, quais são as habilidades necessárias que você precisa desenvolver. Por exemplo, eu preciso ter uma boa comunicação, eu preciso saber escrever muito bem, vamos supor que eu sou um perito, né? Sou um perito de engenharia civil e eu vou ter que trabalhar com laudo. Eu vou precisar escrever muito bem, né, para fazer esses laudos, por exemplo, né? Para fazer toda essa análise e poder dar um bom relatório, né? Poder ter uma boa argumentação. Então, quais são essas habilidades? Depois que você desenvolveu isso, você tem o que nós chamamos de plano de ação, você implementa esse plano de ação, ou seja, você vai fazer, né, bolar esse plano de ação e você vai implementar, vai colocar ele em ação. E depois você vai registrar e vai avaliar ele. E também você vai ter toda a questão, né, do desenvolvimento profissional para o desenvolvimento pessoal. Como o teu desenvolvimento profissional contribui para o seu desenvolvimento pessoal? Já parou para pensar nisso? Quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, é aquilo que a gente quer fazer, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui no próximo slide, ó. O que é a visão pessoal? Sua visão pessoal é o que você quer para a sua vida. Né? Então, o que é importante para você como visão pessoal na sua vida? Eu vou dar um exemplo que é importante para a minha vida, por exemplo. A minha visão pessoal, ela envolve o quê? Em construir uma família com segurança e estabilidade financeira, podendo dar boas condições de vida para a família no futuro. Eu quero ter, por exemplo, uma boa casa, um bom carro, eu quero poder fazer boas viagens com a família, né? Para mim, né, a família vem em primeiro lugar, tá? Então isso aqui fui eu que escrevi, tá, pessoal? É a minha opinião pessoal, né? A minha visão pessoal daquilo que eu quero para o futuro. Da mesma forma, você pode ter uma visão diferente da minha, né? Por exemplo, né, a sua visão pessoal ela pode ser: você gostaria de viajar pelo mundo, conhecer novos lugares, praticar esportes e aproveitar os lazeres que a vida oferece, né? Você já não tem tanto intuito assim de construir família, né? Lembrando, pessoal, que a visão pessoal ela se altera, né, conforme vai passando-se o tempo, vai passando os anos, conforme o seu desenvolvimento profissional. Então, num primeiro momento, você poderia ter, por exemplo, essa visão pessoal e depois, mais para frente, né, você ter a visão de querer construir uma família. Nada te impede de você, mais para frente, mudar essa visão pessoal sua. E para a gente montar essa visão pessoal, né, que é aquilo que a gente quer, a gente pode fazer algumas perguntas que ajudam a gente a estar respondendo isso. Por exemplo, que tipo de vida que você quer levar, né? Você quer realizar muitas coisas e ter um grande crescimento pessoal, né? Então aqui uma coisa interessante que a gente pode falar é, por exemplo, você tem vontade de trabalhar com as pessoas, trabalhar na área social, trabalhar para a comunidade, para o município, né? Então é interessante você pensar isso, que às vezes isso aqui pode ser uma realização pessoal sua, né? Você tem interesse em ajudar socialmente a sua cidade, seu município. Por exemplo, para você é importante manter a boa forma? Você gosta disso? Manter boa saúde? Quanto que isso importa para você? É importante você se divertir? Qual que importa mais? Você se divertir ou você ter uma boa saúde, uma boa forma, né? Então é isso que vai ajudar você, essas perguntas ajudam você a mudar, né, a montar a sua visão pessoal aí daquilo que você quer para o futuro. Depois nós temos a questão da visão profissional, né? O que é visão profissional? Sua visão profissional é aquilo que você quer alcançar, né? Então aqui eu vou colocar a minha visão profissional, tá, pessoal? Por exemplo, meu foco na engenharia foi acadêmico. Então, o que eu busco como essa área acadêmica, né? Eu busco, né, ter um bom conhecimento técnico e um bom conhecimento específico e poder passar esse conhecimento de forma clara para vocês, né? Ou seja, eu pego os conhecimentos que são considerados conhecimentos difíceis de ter o entendimento, de aprender, e explico ele para vocês de uma forma que seja clara e objetiva, né? De forma que seja fácil aí. Então, olha lá, ó. Como professor, eu busco dividir o conhecimento com os estudantes e ajudá-los a entender os conceitos
que são considerados difíceis de forma fácil e clara. Como segundo objetivo profissional, então no meu caso, né, eu tenho um mestrado na área de engenharia de estruturas, então eu mexo mais com projeto estrutural e projetos complementares, né, ou seja, projeto elétrico e projeto de sanitário. Projeto estrutural é eu pegar o que nós chamamos de projeto arquitetônico, seja de uma casa, seja de um sobrado, né, seja das residências, seja de prédios, tá? E desenvolver ele. Como é que eu vou fazer esse projeto parar de pé? Né? Onde que eu coloco a minha estrutura, que nós chamamos de pilares, vigas, fundações, lajes, e eu desenvolvo o projeto em cima disso, né? Seguindo os conceitos e as normas de projeto estrutural. Para os projetos complementares, nós temos a questão do hidrossanitário, né? O que é isso? Então, na sua casa, por exemplo, você tem lá um banheiro, esse banheiro tem um chuveiro, tem um bidê, tem um vaso sanitário, tem um lavatório, né? E todos esses itens, essas peças, essas louças, elas geram um certo resíduo, né? Que nós chamamos de esgoto. Para onde que vai esse esgoto? Qual é o diâmetro da tubulação que eu passo para estar recebendo esse esgoto? Para onde que eu levo essa tubulação? Né? Então isso é um projeto, por exemplo, do sanitário. Lembrando que aqui também a gente pode ter o projeto só de água fria e água quente. Né? Não é verdade que no meu lavatório eu não tenho água fria para mim poder lavar a mão? No meu chuveiro eu não tenho água quente e água fria? Então, eu dimensiono essas tubulações e vejo por onde que vai passar essas tubulações aí num prédio, numa residência, em uma casa aí. Da mesma forma, eu tenho o projeto elétrico, que é o quê? Que é eu dimensionar na minha residência quantas tomadas eu vou ter por ambiente, que tipo de tomada que eu vou ter, quantas lâmpadas eu vou ter por ambiente para poder estar iluminando, né? Qual que é a potência dessas lâmpadas e dessas tomadas e assim poder então projetar ali o meu quadro, né? Que nós chamamos quadro de força ou quadro de luz. E aí eu consigo dimensionar, né, o que nós chamamos de disjuntores, né? Aquela pecinha que eu ligo ali, vocês já devem ter visto, se vocês nunca viram, né, nunca trabalharam, às vezes na casa de vocês precisou trocar uma lâmpada, ou então precisou trocar um chuveiro, o pai de vocês abre o quadro, né, e desliga o disjuntor, né, aquela pecinha ali. Então, a gente menciona aqueles disjuntores, dimensiona todo o projeto elétrico aí. Então, no meu caso, eu trabalho com esses projetos e eu busco também desenvolver uma carreira sólida nesse setor, tá? Então, isso daqui, por exemplo, é a minha visão profissional, né? O que eu busco como profissional, né? E através dessa questão profissional, eu busco a minha visão pessoal, ou seja, eu preciso ter um bom emprego, eu preciso trabalhar bem na minha área como professor, senão eu não consigo, né, me manter como professor. Os alunos começam, por exemplo, a reclamar, né? Conforme se tem reclamação, você é mandado embora. Toda instituição é assim, né? A não ser que você for concursado, mesmo assim, se você for concursado, isso pode gerar diversos problemas. Na outra área, eu preciso, né, desenvolver bons projetos para que eu continue a pegar clientes e projetos, tá? E poder ganhar dinheiro com isso daqui. Com essa questão, né, com uma boa carreira profissional, eu consigo ter o quê? No meu caso, eu consigo ter um bom desenvolvimento da minha família, né? Consigo criar minha família, né? No futuro, juntar dinheiro para construir uma casa, eu ainda não tenho, tá? Então fica claro aí que eu ainda estou ainda no início, tá? Né? Um bom carro, poder fazer viagens e coisas do tipo, tá? Além disso, existem outras visões. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo de uma visão para uma outra engenharia, uma engenharia qualquer. Toda engenharia você pode ter uma visão diferente, né, profissional. Então vai mudando o tema, vai mudando aquilo que você faz e você tem aqui, por exemplo, para um engenheiro agronômico, né, na engenharia agronômica. Vamos supor que o cara quer trabalhar com a área de fitotecnia. O que essa área faz? Essa área trabalha com os problemas, ou seja, as doenças e pragas que atingem as culturas de plantações. Então eu tenho uma plantação de soja, uma plantação de café, e atingiu uma praga, teve uma doença ali que está acabando com essa minha plantação, né? Então o cara ele vai trabalhar com essa área, ele vai prever, né, fazer a prevenção dessas doenças e dessas pragas. Como é que ele faz essa prevenção? O que ele pode aplicar nas plantas, por exemplo, para estar fazendo isso? Será que ele aplica, por exemplo, um fungicida, né? Como é que é esse fungicida? Daí ele tem todo um estudo por cima disso aqui, né? Daí deixa para o engenheiro agronômico estar fazendo isso. E ele pode também trabalhar com o desenvolvimento de sementes e adubos com o intuito de melhorar a produção, garantindo uma maior qualidade do serviço, né? Então ele trabalha no desenvolvimento de sementes, da qualidade da semente, qualidade e desenvolvimento desses adubos, para poder, por exemplo, fertilizar o solo, para poder, por exemplo, fazer uma plantação melhor, né? Para que tenha um rendimento maior. Tudo isso vai ajudar aí na melhora da produção, tá? Então aqui é um outro exemplo então de visão profissional. Vamos ver mais um. Agora aqui, um outro exemplo de visão profissional.
Minha visão profissional é lidar constantemente com os problemas desafiadores. Eu aprecio a aprendizagem e quero poder aplicar o meu conhecimento para resolver problemas novos e interessantes do mundo real. Prefiro lidar com uma ampla abordagem, porque há mais escopo para tentar diversas soluções. Minhas metas de carreira são tornar-me tecnicamente proficiente dentro da minha área da engenharia e aplicar as minhas habilidades interpessoais e de negócios para ser um solucionador efetivo de problemas. Então o cara ele quer resolver problemas de engenharia, seja eles do mais variado tipo, dentro da área que ele escolheu, né? Então ele escolhe uma área específica na qual ele vai tentar resolver os problemas que tiver naquela área, né, em determinada área. E uma coisa interessante que ele fala aqui, ó, olha para você ver como é interessante. Ele fala que ele quer aplicar as habilidades interpessoais e de negócios. Então, quando a gente fala de visão profissional, não é simplesmente você aplicar a habilidade de conhecimentos específicos. Quando ele fala ali de aplicar habilidades interpessoais e habilidades de negócios, ele precisa de outras habilidades que são essenciais, por exemplo, trabalho em equipe, comunicação, boa argumentação, né? Então ele tem que ter outras habilidades além de simplesmente o conhecimento específico, o conhecimento técnico de como fazer determinado serviço, determinada obra, tá? Bem interessante essa análise, é uma visão completamente diferente da minha, por exemplo, né? E é uma visão diferente do outro exemplo que eu dei para outra engenharia, né? Só para poder dar um exemplo diferente para vocês aí. Bom, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que o que vai ser a atividade de hoje que vocês vão ter que me entregar, tá? Eu quero que vocês desenvolvam o perfil de carreira de vocês. Então você vai colocar, né, o que você quer, o que você tem de visão pessoal e o que você tem de visão profissional, né? Qual é a visão pessoal e profissional de vocês? Então pensem bem para estar respondendo isso. Lógico, né? Que tudo que a gente fez nas outras aulas, elas ajudam a estar respondendo isso daqui. Na outra aula você não escolheu um campo, por exemplo, que você gostaria de trabalhar e comentou sobre esse campo? Então, aqui então você pode às vezes usar isso daí, né, para a sua visão profissional, né, para aquilo que você quer. Por isso que eu dei alguns exemplos para vocês poderem estar desenvolvendo isso daqui. Então vocês vão desenvolver um pequeno parágrafo como mostrado nos exemplos anteriores, tá? E vão me entregar isso daqui pelo sistema, tá? Essa vai ser a atividade. Atividade tranquila, tá? Vai ter tempo para vocês poderem postar atividade, até às 11 horas aí é mais que suficiente, tá? E eu vou estar dúvidas aí, vou estar à disposição no chat para vocês estarem tirando dúvidas. Bom, quais as habilidades? Então, tem algumas habilidades que nós chamamos de redes de contato, né? E quais são as habilidades que eu desenvolvo com as minhas redes de contato? Então, como estudantes, vocês têm muitas oportunidades de praticar redes de contatos. Como é que se desenvolve uma rede de contato? Através de grupos de trabalho, grupos de estudo e equipes de laboratório. Então você tem que aproveitar isso para você aumentar a sua rede de contato com o colega ao lado. E esse colega, no futuro, ele pode abrir portas para você. Às vezes você tem um colega do lado que quando você formar, ele vai conseguir trabalhar, entrar numa grande empresa, né? E daí ele pode te indicar futuramente para entrar lá, para trabalhar lá. Ou então ele pode fornecer trabalho, ele pode te passar projeto, né, para você poder desenvolver, né? Então é interessante você ter um bom relacionamento profissional. Uma coisa interessante a falar aqui, normalmente, o que os alunos fazem, né? Os alunos montam um grupo, os estudantes montam um grupo no começo do primeiro período de faculdade e vai com esse grupo até o final, né? Nós falamos que os alunos fazem pequenas panelas e não há uma divisão entre si. Então não façam isso, tá, pessoal? Busquem, por exemplo, fiz um grupo aqui com esses colegas, vou tentar fazer outro grupo agora, conhecer as pessoas, aproveitem o conhecimento que as pessoas mais velhas já têm, né? Ou que as pessoas mais experientes podem passar para vocês, né? A gente viu aquele dia na aula presencial que muitos colegas de sala já têm uma bagagem em termos de engenharia civil, né? Já têm um conhecimento. Aproveita, por exemplo, para pegar essas informações com esse colega. Da mesma forma, você que tem esse conhecimento, passe esse conhecimento. Quanto mais você transmitir esse teu conhecimento, melhor para você. Você só aprimora o seu conhecimento, você nunca vai esquecer ele. Você só melhora. Por sua vez, o outro colega aprende. E vocês dois têm um bom desenvolvimento profissional, né, que é o que a gente está falando hoje. Então é interessante vocês estarem pensando nisso daí. Outra questão aqui também, ó, as equipes de laboratório, né, ó, isso aqui vai ser bem interessante. Então vocês vão estar utilizando os laboratórios, vão estar vendo como que faz, tá? Então existem certas habilidades. Você tem que saber, por exemplo, ir no laboratório e fazer uma certa análise e saber interpretar esses resultados. Isso é importantíssimo para a profissão de engenharia, é uma habilidade que você vai desenvolver que é muito importante, tá? Saber desenvolver, saber trabalhar com os equipamentos, o que cada equipamento faz, né?
Então, ao longo do curso você vai aprender muita coisa aí específica. E vamos ver aqui, por exemplo, ó, a visão de uma engenheira elétrica, né? A Maria Mares, tá? Ela tem bacharel em engenharia elétrica. E vamos ver qual que é a visão dela sobre as redes de contatos. Então vamos ver aqui, ó. Eu estou sempre procurando oportunidades de aumentar a minha rede de contatos. Em minha experiência, percebi que o estabelecimento de contatos é a forma mais efetiva de desenvolver relacionamentos que levem a negócios e me ajudem a progredir na carreira, né? Então aqui está um ponto-chave, a gente até falou sobre isso, né? Quanto mais contato você tem, mais esses contatos podem voltar para vocês como negócios. Não somente, tá, pessoal, como relação de trabalho de estudantes aí, né? Às vezes você tem um cliente, quando você se formar, você vai ter um cliente, né? Dependendo do que você trabalhar, se você tiver um bom relacionamento com esse cliente, o que ele vai fazer? Ele vai oferecer o seu projeto para outras pessoas conhecidas deles. Isso pode o quê? Ter um aumento do número de negócios que você tem. Quanto mais, né, você melhorar essa rede de contato, melhorar a relação que você tem com as pessoas, essa relação profissional, né, às vezes até fazer uma forte amizade, isso vai te abrir muitas portas e vai te ajudar muito a ter um bom desenvolvimento profissional, tá bom? Entrar em uma organização estudantil é uma das melhores formas de começar a estabelecer esses contatos. Organizações estudantis, elas fornecem algumas das melhores oportunidades de desenvolver relacionamentos com os mentores profissionais que compartilharão as suas experiências e lhe ajudarão a desenvolver uma estratégia de gerência bem-sucedida para gerenciar a sua carreira, né? Então isso que ela está falando é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou tentando instruir vocês a estar pensando em como planejar, né, essa carreira, como que vocês vão se desenvolver na carreira de engenheiros. Né? Que área vocês vão seguir, que tema vocês vão seguir, né? Igual o exemplo do concurso público lá atrás, você pode voltar toda a sua graduação para concurso público e se preparar, e daí quando você se formar você já vai estar pronto, por exemplo, para você prestar um concurso. Já pensou nisso? Né? Então existem várias considerações que você pode estar fazendo aí, tá? E nós, como professores, a gente vai estar à disposição para poder estar ajudando, né? Instruindo vocês da melhor maneira possível. Outras habilidades que você tem, então, habilidades que você desenvolve quando vocês estabelecem essas redes de contatos, né? Essas habilidades aqui nos grupos de trabalho, grupos de sala, grupos de WhatsApp, né? Conferências, videoconferências que vocês podem estar fazendo para se comunicar, vocês desenvolvem todas essas habilidades aqui, ó. Quais são elas? Comunicação oral, né? Que é a capacidade de se comunicar corretamente com os outros, de uma forma que eles compreendam claramente a informação que você está tentando transmitir. Isso aqui é uma coisa que vocês têm que começar a treinar. Muitos estudantes têm muita dificuldade de falar, né, ou vergonha, né, não só com as mulheres, tá? Mas os homens, tem muitos homens que têm uma dificuldade muito grande de expressar opinião, de falar, e tem vergonha de falar em público. Então, comunicação oral ajuda, né? Então, num grupo, converse com o colega ao lado, procure saber, procure trocar informações para desenvolver essa comunicação aí. Outra questão é a comunicação escrita, né? A capacidade de documentar questões técnicas de forma que os conceitos e os processos identificados sejam claramente compreensíveis ao leitor. Então vocês estão entregando no primeiro momento os trabalhos, né? Os trabalhos por enquanto eles estão de maneiras mais simples. Conforme vocês forem desenvolvendo no curso, vocês vão começar a fazer trabalhos melhores, trabalhos mais técnicos, trabalhos mais específicos, entrando mesmo na área da engenharia. Você vai ter que ter uma boa comunicação escrita para você poder fazer um bom trabalho escrito, né? Senão eu, como professor, por exemplo, vou zerar o seu trabalho, né? Ou outro professor vai zerar o seu trabalho porque você não consegue estar passando a informação que o professor precisa para poder estar te avaliando em determinado trabalho. Não somente em questão de no período que você está fazendo a sua faculdade. Vamos supor que você já se formou e você vai trabalhar com perícia, né? Daí você tem que fazer um laudo técnico para um cliente. Esse laudo técnico você vai ter que saber escrever, você vai ter que saber se comunicar com ele, né? Então existem aí, a comunicação escrita é muito importante para a gente, né, na nossa profissão de engenheiro. Habilidades de apresentação, a capacidade de transmitir corretamente uma mensagem específica diante de grandes grupos e a capacidade de lidar corretamente com a plateia, né? Isso daqui também vocês vão estar treinando, né, ao longo, a habilidade que vocês vão adquirir ao longo do curso de engenharia. Muita gente tem dificuldade de ir lá na frente apresentar para a sala. Gente, vocês têm que ter na cabeça que os estudantes que vocês, os colegas que vocês têm do lado, hoje em dia, vocês vão ficar durante 5 anos olhando para esses colegas. Então não tem por que ter vergonha,
tá? Se você for na frente e errar alguma coisa, você pode ter certeza que você tem que levar isso como uma crítica positiva e não como uma crítica negativa. Por quê? Porque se o professor, por exemplo, te corrigir alguma coisa que você errou, você vai adquirir o conhecimento, você vai saber o que é o certo, tá? Então isso é extremamente importante, você saber ter uma boa habilidade de apresentação, saber se comunicar corretamente, né? Por sua vez, não tem que ter vergonha dos colegas, ninguém sabe mais que você, tá? Todo mundo tem um conhecimento. Ah, o cara trabalha já trabalha na área, ele tem conhecimento mais daquilo ali, tudo bem, mas ele não sabe tudo, né? Às vezes tem muita coisa da própria área dele que ele ainda vai ter que desenvolver que ele não sabe. Então não tenham vergonha, tá, de fazer apresentação em público, ainda mais para os seus colegas, tá bom? Outra capacidade é a capacidade de negociações, né? A capacidade de compreender completamente as questões associadas a um tópico específico, conhecendo as implicações de certas decisões e procurando resultados que sejam vantajosos a todos. Então, num grupo, por exemplo, né, a sua opinião não vai ser a mesma que a do seu colega. E às vezes vocês vão negociar ali qual que vai ser o melhor critério para você determinar, né, o tema específico, ou para que área que vocês vão ir para desenvolver o trabalho, né, ou aquilo que vocês querem fazer em um trabalho. Então tem que ter uma habilidade de negociação, essa habilidade ela já se começa, né, aí no curso de engenharia, você já começa a trabalhar essa habilidade de negociação. Na prática, a gente negocia o tempo todo, né? Você vai vender uma casa, você vai vender um projeto, você quer pegar um projeto, você está negociando com o cliente ali, o porquê que ele, como é que você vai convencer ele, né, que teu projeto, que você faz um bom projeto estrutural, como é que você vai convencer ele que aquele apartamento, aquela casa que você como construtor construiu, né, é uma boa casa, que ela é melhor, qual é a diferencial que você tem? Então você saber negociar, né, e dentro de negociações tá a capacidade de argumentação muito forte, né, que vem junto com um grande conhecimento técnico, um grande conhecimento específico, que vocês vão estar adquirindo ao longo do curso. Trabalho em equipe, né, a capacidade de você trabalhar e respeitar, né, a diversidade de outros membros de equipe, buscando aí, né, sempre avaliar a opinião de todos, é muito importante, tá? Então a sua opinião não é melhor do que a dos outros, você tem que saber disso. E também, né, às vezes, né, o colega ele tem uma opinião melhor, você tem que reconhecer que a opinião dele é melhor, a sugestão dele é melhor. Não é quer dizer que a sua foi ruim, quer dizer que a dele foi melhor, não tem nada a ver. E você pode, às vezes, ter ideias para melhorar aquilo que ele sugeriu, aquela opinião, tá? Então não tem por que ter briga, né? Então eu falo isso porque ao longo do curso a gente tem muitos problemas de briga entre os alunos, falta de respeito dos alunos, né? Então já começa a pensar nisso e ter um bom relacionamento a partir de agora, tá? Por isso que entra a questão aqui por último, né, de boas maneiras, né? Então você tem que se portar de maneira profissional e demonstrar respeito pelos outros, né? Se você não tem respeito, você não vai durar, por exemplo, em uma empresa. Você tem que ter respeito com os outros colegas. Não importa se ele é engenheiro, se ele é médico, se ele é arquiteto, não importa qual seja a área de atuação profissional. Se é um lixeiro, você tem que ter respeito, porque o cara ele está exercendo uma profissão, ele está exercendo uma atividade e merece respeito. Então vocês têm que respeitar, né, as profissões e as atividades de outros profissionais, tá bom? Isso aí para o futuro. Humildade, gente. Todo mundo tem que ter humildade, tá? É bem legal da gente estar falando aqui dessas habilidades. E essas habilidades todas vocês podem desenvolver ao longo do curso de engenharia. Outra questão que faz você ter um bom desenvolvimento profissional, né, que é o que a gente está falando. Você vê que tudo que a gente está falando está voltado para o seu desenvolvimento profissional. É o que? É o estágio. Né? Para que serve o estágio? Né? Se você sabe o que é o estágio, basicamente o estágio ele é um emprego, né, que você vai fazer, né, na qual você vai trabalhar, ter a oportunidade de trabalhar na área da engenharia. Né? Você vai buscar um estágio em determinada área da engenharia, aonde você vai ter um desenvolvimento e aperfeiçoamento das habilidades adicionais. Aqui que você vai conhecer, né, como é que um engenheiro trabalha, aqui que você vai se motivar para ver como é que é o trabalho de um engenheiro. Né? Por exemplo, vocês vão ter muitos conteúdos que são específicos. Né? São matérias específicas, muita conta, muita informação. Como é que você pega toda essa informação e usa isso na prática? Então o estágio ele serve para pegar essas informações que vocês têm, né, e aplicar isso daí na prática. E vocês terem a oportunidade de trabalhar com um engenheiro, né, dentro de uma empresa, né, ou um autônomo, para vocês estarem vendo quais são, o que é o trabalho do engenheiro, o que ele faz, como ele se organiza, como ele se comporta, como que ele conversa com os clientes, entendeu? Então isso é muito importante. Então, olha lá, uma melhor perspectiva do que o engenheiro faz, que eu acabei de falar.
Oportunidade de emprego. Se você entrou numa empresa para fazer um estágio e você desempenha uma boa função, desempenha um bom papel, provavelmente você tem uma chance grande quando você se formar, caso haja oportunidade, de você virar engenheiro daquela empresa, né? Então você às vezes já sai empregado por ter feito um bom estágio, né? E é lógico, é uma boa fonte de renda adicional durante o processo de obtenção de diploma de graduação, né? Ou até no caso de um mestrado aí. Então é uma fonte de renda, mas não é o principal objetivo do estágio. O principal objetivo do estágio é você adquirir conhecimento, né? É interessante, quando você está numa empresa, né, e você adquire certo conhecimento e depois de um tempo naquela empresa, naquele estágio, você percebe que você não está adquirindo mais conhecimento, que você não está melhorando mais, é recomendado que você busque um outro estágio em outro local. Você precisa ter esse desenvolvimento profissional para você dar um up na sua carreira, tá? Isso ajuda muito. Depois, então, além dos estágios, né, quando você se forma, nós temos a questão das pós-graduação, né? O que são as pós-graduações aí que nós temos? Nós temos dois tipos, que nós chamamos de lato sensu, né? Que ela tem aí o que nós chamamos de sentido mais amplo, tem um mínimo de 360 horas, pode ser mais, né? Você precisa ter então o teu diploma de graduação e na verdade o foco dela é atualização e aperfeiçoamento. Ela é um complemento, né, de algum conhecimento que você viu na engenharia, né? Então você faz um complemento. Normalmente é um ano e meio, que é após, né, lato sensu. Ela é mais voltada para as questões jurídicas, questões de planejamento, questões aí de administrativas. Por isso que tem aqui o exemplo do MBA, né? Voltada muito para a questão de gerenciamento, planejamento de recursos, né? Gerenciamento de recursos, administração desses recursos, então é muito voltada para isso. E nós temos também a pós, que é em stricto sensu. Essa nós já falamos do mestrado e doutorado, onde você se torna mestre em uma determinada área, né? Se torna doutor em uma determinada área. Você aprofunda muito os seus conhecimentos específicos naquela área. Por exemplo, quero fazer um mestrado, um doutorado na área de estruturas. Por exemplo, aqui é o meu caso. Então eu sou, se eu pegar ali o meu diploma, eu sou considerado mestre em ciências na área de engenharia de estruturas, né, pela Universidade de São Paulo. Outros profissionais, né, daí vai depender do que foi feito, mas é bem mais aprofundado, tá, pessoal? Enquanto o outro, ele é mais voltado para o mercado de trabalho. Esse, ele tem um sentido mais acadêmico, ele é mais voltado para o acadêmico. Mas necessariamente, por exemplo, quem faz mestrado, doutorado, precisa virar professor, por exemplo, precisa virar pesquisador? Não precisa. Às vezes você é projetista, por exemplo, você faz projeto hidrossanitário. Você faz um mestrado na área de projeto hidrossanitário, né, nessa determinada área de recursos hídricos, por exemplo, alguma coisa do tipo. E daí, com o mestrado, você vira um especialista da área. Né? Você não precisa fazer um doutorado depois. Né? O doutorado realmente já é para quem quer muito a área acadêmica, de pesquisador e de docência aí, tá? Então ele tem um foco maior em pesquisa e trabalho acadêmico. Então, como o outro tem um foco mais prático, tá bom? Essa é a diferença entre os dois aí, e é bem recomendado aí vocês pensarem, por exemplo, na possibilidade de estar fazendo, né? Isso daí. Bom, além disso, para você ter um bom desenvolvimento profissional, existem algumas habilidades, né, que nós chamamos de habilidades essenciais para uma carreira de sucesso. Quais são essas habilidades? Né? Então aqui, ó, habilidades experimentais bem desenvolvidas, ou seja, você precisa, né, saber ir para um laboratório, fazer uma análise. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho um solo e eu quero fazer uma análise que nós chamamos de sondagem. Eu faço a sondagem desse solo. Eu preciso saber, por exemplo, interpretar esses dados. Né? Ou eu pego, né, eu vou e retiro esse material do meu campo, ou seja, eu pego o que nós chamamos de corpo de prova com uma quantidade desse solo e levo para fazer uma análise em laboratório. Para mim fazer uma caracterização desse solo, quais são os ensaios que eu preciso? Então eu preciso ter um conhecimento muito forte nessas questões experimentais. Outro exemplo, por exemplo, né, eu fiz uma construção em concreto armado, e eu pedi esse concreto numa empresa, né? Então ela manda para mim o caminhão lá para mim poder concretar a minha estrutura. Mas você, como engenheiro, como é que você sabe que esse concreto que você pediu veio na resistência que você estipulou no projeto? Então você precisa tirar um corpo de prova e mandar isso aí. O corpo de prova, ele normalmente é um corpo de prova cilíndrico, tem em torno de 15 centímetros de altura. E você manda isso daí para fazer um ensaio de compressão, né? Para ver o quanto de carga que ele vai estar aguentando. Daí você determina qual que é a resistência desse material. Então, se eu não tenho essas habilidades experimentais, não sei como faço, né, esses experimentos bem desenvolvidos, eu não consigo fazer isso. Daí eu não estou agindo a favor da segurança, da minha própria segurança, tá bom?
Que lembra que na última aula a gente falou da anotação de responsabilidade técnico. Vocês vão ser, né, os responsáveis técnicos por obras e projetos. Então é importante você estar sabendo bastante questão experimental aí. Depois nós temos, né, técnicas de resolução de problemas, né, ou seja, você usa a ciência para identificar e resolver os problemas. Existe toda uma metodologia que eu vou entrar em detalhes com vocês em outras aulas, tá, de como que a gente desenvolve, como que a gente faz a resolução de problemas. Como é que eu começo? O primeiro passo é identificar o problema. Depois que eu identifico o problema, eu preciso criar uma estratégia para poder começar, né, a resolver aquele problema. O que eu tenho naquele problema? Quais são os itens fundamentais do problema? E depois que eu defini isso, eu começo a pensar nas soluções. Tá? Isso bem resumidamente. Nós temos a questão aí, então, né, do projeto. O projeto é uma outra habilidade que vocês conseguem desenvolver, né? Como desenvolver projetos na engenharia, né? Isso em todas as engenharias eu tenho projetos, né? Daí no caso da civil eu tenho projetos para várias áreas. Como é que eu desenvolvo esses projetos? Isso está muito ligado ao que nós chamamos de visão sistêmica, ou seja, se você entende o projeto, né, a área específica que você está falando do começo ao fim. Vamos imaginar a construção de uma casa. Eu entendo as etapas de construção de uma casa. Por onde eu começo? Eu começo mexendo no meu terreno para mim fazer o que nós chamamos de platô, ou seja, planar o meu terreno para mim poder colocar essa casa. Depois do terreno eu vou fazer o que nós chamamos ali de fundação, estrutura de fundação, que é a estrutura que vai suportar todo o peso e transmitir o peso para o solo. Depois disso eu começo a levantar o que nós chamamos ali de esqueleto da estrutura, os pilares e as vigas. E daí com isso, né, ao mesmo tempo, paralelamente, eu vou colocando o que nós chamamos de alvenaria de vedação, que serve para fechar, tampar os espaços, por exemplo, como tijolo, né? Ou seja, não tem função estrutural, tem função simplesmente de fechar os ambientes, tampar aqueles ambientes. Aqui eu ainda dou outros exemplos, né? Uma outra engenharia, por exemplo, engenharia agronômica, área de pastagem. Como é que eu defino aquela área, por exemplo, onde o gado vai estar pastando ali? Como é que eu defino essa área? Como é que é a condição de pastagem do gado? Como é que é o tipo de material que eu vou colocar ali? É só capim que eu tenho? Eu tenho algum outro tipo de planta, por exemplo? Como é que eu faço a fertilização, por exemplo, daquele local? Então tem várias considerações importantes aqui. Questão aí, ó, uma questão aqui, outro exemplo de engenharia civil, loteamento residencial. Como é que eu faço um loteamento residencial? O que é um loteamento residencial? Loteamento residencial é quando eu abro novos locais para eu poder estar colocando as minhas construções, desenvolvendo as minhas moradias. Mas como é que eu faço esse tipo de projeto? Eu preciso, por exemplo, pensar na infraestrutura. Para onde que vai a água da chuva, por exemplo, nesses lugares? Então eu preciso ter uma infraestrutura ali. Como é que chega a minha energia? Né? Eu tenho energia elétrica chegando ali para eu poder fazer isso? Se não tiver, eu vou ter que desenvolver. Então isso faz parte de um projeto de loteamento residencial. Outra habilidade que é muito importante, que são habilidades, tá, pessoal, que são muito importantes vocês desenvolverem e conseguirem, né, começarem a conscientizar que vocês têm que se desenvolver nessas capacidades. Comunicação e trabalho em equipe, né, é essencial. Nós não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos com outros profissionais, temos que saber então lidar com isso e ter uma boa comunicação. Gestão de tempo para a gente poder fazer os nossos projetos, para a gente poder resolucionar os problemas e fazer os experimentos, né, os ensaios de forma adequada, com tempo adequado para poder mostrar os resultados para um cliente. Como é que eu faço questão do controle de tempo? Como é que eu gerencio o meu tempo? Hoje em dia, como é que você gerencia o seu tempo? Será que agora, por exemplo, que você está assistindo essa videoaula, você parou quantas vezes para você mexer no seu celular, para você ver o Instagram, né? Quantas vezes você conseguiu só prestar atenção no que eu estou falando ou você desviou a sua atenção por algum motivo? Isso atrapalha na questão de gestão do tempo. Você não está tendo um bom aproveitamento. Né? Estou estudando para um concurso. Você consegue ser focado durante 1 hora e 2 horas realmente estudar? Ou você vai desviar essa atenção? Se você desvia a atenção, você não está fazendo uma boa gestão de tempo. Né? Então você tem que ajustar isso daí o mais rápido possível para você ter um bom desenvolvimento profissional. Então aqui outras habilidades, né? Comunicação eficaz. Conhecimento passa a ter valor quando ele é compartilhado. Então eu falei para vocês, compartilhem o conhecimento que vocês têm um com os outros. Para o engenheiro é importante saber ouvir, falar, ler e escrever. Gente, engenheiro não é porque vocês vão... muitos profissionais, né, muitos estudantes, eles formam e ficam com um ego muito grande. Agora eu sou engenheiro, né? Pô, agora eu sou, né, a última bolacha ali do pacote, né? Eu sou muito bom.
Não é assim, pessoal. Vocês têm que ter uma coisa que se chama humildade. Você tem que saber ouvir outras pessoas, tem que saber ouvir quando você está errado, quando a pessoa tem uma ideia melhor que a sua, tem que saber falar, você tem que saber ler e escrever muito bem, né? Ou seja, você tem que pesquisar o tempo todo as questões ali, né? Então é muito importante isso. E às vezes não só em uma língua, tá, pessoal? Às vezes tem a questão aí de você desenvolver também, aproveitar essa sua graduação para você fazer um inglês, para você fazer um espanhol aí, desenvolver nessas áreas aí, tá bom? Então é bem interessante isso daí. Em segundo, nós temos os grupos multidisciplinares, né? Ó, dificilmente os engenheiros trabalharão sozinhos, portanto, devem fazer a sua parte no trabalho e saber trabalhar com pessoas de diversas áreas. Tem que ter respeito, tem que ter ética profissional, né? A gente não falou de ética ainda, nós vamos falar, tá? De ética profissional, então você tem que saber fazer isso daqui muito bem feito. Depois nós temos a questão de resolver problemas, né? O processo pode ser executado se usando uma abordagem sistêmica que inicia com a definição clara da tarefa para as divisões das atividades, né? Para poder dividir as atividades entre o meu grupo. Então, por exemplo, vamos supor que eu passo para vocês estudarem, né, ou fazerem um trabalho sobre determinado tema. Vocês têm que levantar primeiro o que tem naquele tema e cada um pesquisa uma atividade, né, para você ter uma abordagem. Então, existem vários métodos para a gente resolver problemas, a gente vai estudar um pouquinho a fundo isso daqui, vai entrar em algumas dessas metodologias para a gente ver como é que a gente resolve um problema de engenharia, quais são as definições, quais são os passos que eu posso seguir. Tá? E é extremamente importante que vocês desenvolvam essa habilidade. E vocês podem aplicar essa habilidade basicamente em quase todas as disciplinas da engenharia civil. Interpretar dados. Então, por exemplo, quando você faz um experimento, você consegue interpretar o resultado daqueles dados que você obteve? Então, você vai ter que interpretar dados o tempo todo, né? Como engenheiro civil, eu acho que eu comentei com vocês a respeito de softwares. Existem diversos softwares de engenharia. Esses softwares, eles ajudam a gente, né, a desenvolver os projetos no dia a dia, mas eles não fazem pra gente. Quem faz, quem entra com os dados são vocês. Depois, se tem algum problema, você tem que saber interpretar os dados para você poder resolver um problema, né? Então, se você não tem o conhecimento, né, suficiente para você poder interpretar os dados, seu projeto vai ficar ruim. Você não vai estar, mais uma vez, a favor da segurança, né? Você pode ter problemas com isso. Dependendo da área que você for fazer, por exemplo, na minha área de engenharia estrutural, se você fizer um projeto, achar que o programa faz, que o software faz para você, não saber analisar, não souber interpretar, manda para uma obra sem ter feito essa análise, né, sem ter interpretado esses dados, e está errado, te dá algum problema, cai uma laje, por exemplo, cai uma estrutura e mata uma pessoa, você simplesmente vai sofrer um processo judicial, vai acabar sendo preso, vai perder o seu CREA, né, e assim por diante. A partir do momento que for provado que a culpa é sua. Lembra que você anotou que nós chamamos de anotação de responsabilidade técnica, né? Então você saber interpretar os dados é muito importante, pessoal. Então prestem atenção, né, nas matérias que vocês têm, principalmente nas que forem bem específicas, para vocês poderem adquirir um bom conhecimento. Né? E sempre você pode ir se aprimorando, né? Você tem que aprender cada vez mais. Você tem que querer aprender. Vou dar um exemplo para vocês. Se por acaso tem um professor que vocês não vão muito com a cara, ou que vocês têm dificuldade para entender o que ele fala, vocês têm uma boa biblioteca, vocês têm uma biblioteca virtual, onde tem vários livros que vocês podem estar acessando e para adquirir conhecimento. Você não depende do professor, né? A função do professor é passar o conhecimento, que é considerado difícil, de uma forma um pouco mais fácil. Mas não necessariamente você precisa do professor para você estar aprendendo, para você estar adquirindo esse conhecimento. Então você pode simplesmente estudar por conta própria e às vezes quando aparece algo que você está tendo mais dificuldade, você pode, por exemplo, tirar essa dúvida com o professor, né? Então isso às vezes você tem uma dificuldade de entender o que o professor fala, você pode usar esse recurso. Você tem que buscar então sempre melhorar. Tá, ó, a participação em cursos e seminários profissionais é fundamental para que o engenheiro mantenha-se atualizado na sua área de atuação. Então você se formou, né, você para de estudar, eu me formei, nunca mais quero estudar na vida. Não, você continua estudando, você vai fazendo cursos, vai se aprimorando naquela área que você está trabalhando, tá? Para você ficar cada vez melhor, cada vez mais bem conceituado no mercado, tá bom? E além dessas habilidades, a gente tem outras habilidades que todo engenheiro, né, seja de qualquer engenharia, tem que ser capaz, né? Por exemplo, aplicar as técnicas, ou seja, aplicar as ciências exatas e as ciências específicas da engenharia para estar resolvendo os problemas. Por isso que a gente está aqui, aplicar técnicas.
compreender questões contemporâneas. O que está acontecendo no seu município, na sua cidade, na sua região, né? Você compreende essas questões? Você consegue resolver essas questões? Você fez um projeto, você consegue avaliar os impactos do seu projeto? Qual que é o impacto social? Qual que é o impacto econômico que o seu projeto tem, por exemplo? Qual que é o impacto ambiental que esse projeto gera na sociedade, por exemplo? Projetar para as necessidades, né? Então é conforme as necessidades da região que você vai fazendo esses projetos. E daí você aplica a matemática, né? Aqui as técnicas aqui é mais para ciências específicas, aqui já é mais para ciências exatas, né? Toda a engenharia, grande parte dela é voltada para uma grande área da matemática. A matemática é uma ferramenta que a gente usa e que a gente aplica, tá? Pessoal, espero que vocês estejam, né, tenham entendido o conceito, então, né, e quais são as habilidades, os recursos que vocês têm que fazer para desenvolver, então, né, se desenvolver profissionalmente ao longo do curso de engenharia. O objetivo é esse, tá? Entender essas habilidades e buscar melhorar nessas habilidades, né? Tem habilidades que vocês ainda vão aprender mais para frente, né? Conforme vai tendo o avanço das disciplinas. É extremamente importante vocês já terem uma conscientização daquilo que vocês precisam, para vocês poderem de fato chegar lá, né? Chegar naquele resultado, naquela meta, tá bom? Não esqueçam de fazer a atividade conforme foi indicado. E é isso aí, pessoal. Qualquer coisa eu estou no chat aí para tirar dúvidas. Valeu, boa noite.